Pronto. Então, dizemos que f é contínua em P à direita quando P pertence ao domínio de f e dado f maior que zero, existe delta maior do que zero, tal que isso aqui é verdade. Tá? O análogo tem um análogo à esquerda. Qual é o análogo à esquerda? Quando é? É quando zero é menor que ou igual a P menos X, que é menor que delta. Tá certo? É o análogo. Mas o que de fato vocês usarão é a seguinte proposição. Deixa eu ver aqui o negócio. Está faltando falar alguma coisa? Mas a seguinte proposição, tá? Sejam f uma função e P um ponto de acumulação do domínio de f pela direita, tá? A função f é contínua em P à direita se e somente se e somente se o P pertence ao domínio de f e o limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a f de P. Tá certo? Então a função é contínua em P à direita se somente se o P está no domínio de f e o limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a f de P. Então é isso que você vai usar para mostrar a continuidade à direita. Isso se P é ponto de acumulação do domínio de f pela direita. Aí o análogo, qual é? O outro lado, qual é? F é contínua em P à esquerda, certo? Se somente se P pertence ao domínio de f, tá? Então suponha que P seja um ponto de acumulação pela esquerda. F é contínua em P à esquerda, se somente se P está no domínio de f e o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é igual a f de P. Tá bom? Então vejamos deixa eu ver um exemplo aqui. Esse aqui. Tá? Ó, considerar esse exemplo. Seja f a função dada por f de x igual a x2 menos 2x mais 3. Vamos mudar um pouco.
Pegar 1 mais x2, se o x é menor que menos 1, x2, x2 menos 2x mais 3, se o x é maior que ou igual a menos 1 e menor que ou igual a 1, e é igual a 4 menos 2x, se o x é maior que 1. Ó, entenderam? Este exemplo aqui. Aonde pode haver problema de continuidade? Bem, primeiro, há um resultado que diz o seguinte: se duas funções coincidem no intervalo aberto, isso é consequência de limite, tá? Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é contínua nesse intervalo. Mas prepare bem, intervalo aberto. Então, se você pega, por exemplo, esses 3 intervalos, ó, se você considera esse primeiro intervalo aqui, o intervalo menos infinito menos 1, isso aqui é um intervalo aberto. Quem é a f nesse intervalo? Quem é? É a função polinomial 1 mais x2. Função polinomial 1 mais x2, ela é contínua em toda a reta, em particular ela é contínua nesse intervalo, tá certo? Então, ó, f de x é igual a quê? A 1 mais x2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto menos infinito menos 1. Ou seja, a função f é igual a uma função polinomial nesse intervalo que é aberto. Daí, f é o quê? Contínua nesse intervalo aberto, que é o intervalo menos infinito menos 1. Repare, se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é. A mesma coisa aqui, ó. F de x é igual a quê? A x2 menos 2x mais 3, qualquer que seja x no intervalo menos 1, 1. Ou seja, a f é uma função polinomial nesse intervalo que é aberto. Daí, qual é a conclusão? A f é contínua no intervalo aberto menos 1. Ok? Qual é o outro intervalo? Qual é? F de x é igual a quê? A 4 menos 2x, qualquer que seja x no intervalo 1 mais infinito, que é um intervalo aberto. Daí, o que é que eu posso dizer? A f é contínua no intervalo aonde? No intervalo 1 mais infinito. Então, se houver descontinuidade, a descontinuidade pode ocorrer aonde? No menos 1 e no 1. Vamos ver se ocorre? Vamos ver. Quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita? Quem é? Pela esquerda. Vamos pegar logo pela esquerda. Quem é? Isso é o limite de quem com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Hã? 1 mais x2. E quanto é esse limite? Quanto é? Limite com x tendendo a menos 1 de 1 mais x2. Quanto é? É quanto? É 2. E quem é o limite
de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. Quem é? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quem? Não. X tendendo a menos 1 pela direita. Ó, se x é maior que menos 1, mesmo sendo menor que igual a 1. Ou seja, imediatamente, olha, nesse intervalo aqui, no intervalo menos 1, 1, que é uma vizinhança aberta e estrita de menos 1 à direita. Quem é a f? Quem é? x2 menos 2x mais 3. Então, o limite da f é o limite de x2 menos 2x mais 3. Concorda? Tá? Esse aqui tá longe. Tá? Então, o limite é o limite disso. Ó. Nesse intervalo aqui, quer dizer, com x tendendo a menos 1, eu posso supor que o x está aqui dentro. Então, quanto é que dá esse limite? Quanto é que dá? Me dê a resposta. X ao quadrado, quanto é que dá? 1. 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 3, quanto é que dá o limite? 6. Concorda? Logo, o que é que eu escrevo como conclusão? Não existe o quê? O limite de f de x com x tendendo a menos 1. E, portanto, a f não é contínua no menos 1, certo? A f não é contínua no menos 1. Agora, ela não é uma função contínua, porque para ela ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Quem é o domínio desta função? Quem é? Do jeito que está definida, o domínio de f é quem? Os reais. Está aparecendo aqui? Tá. Agora vamos ver o quê? Porque o resultado que eu falei resultado está até nas notas. Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é contínua nesse intervalo. Se for fechado, não necessariamente é verdade. Nós veremos aqui, ó. Tá bom? Ó. Próximo. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem é? Agora com você, ó. Você quer o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? Quem é f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem? Quem é? Quem é a função? Qual é a função que eu vou colocar aqui? X ao quadrado menos 2x mais 3. E qual é o limite disso? Dá 1 menos 2, que dá quanto? Dá 2, né? Tá? 1 menos 2 menos 1 mais 3 dá 2. E quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Isso é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De 4 menos 2x. Que dá quanto? 2. Logo, o limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a quanto? 2. Mas quem é 2? É o f de 1. Ou seja, a função f ela é contínua no 1. Ela não é contínua no menos 1, porque o limite não existe, mas ela é contínua no 1. Então, daí, pessoal, a função f
ela não é contínua, no intervalo menos 1 fechado. Ela é contínua nesse intervalo? É? Não, porque nós dizemos que uma função é contínua num conjunto quando ela é contínua em todos os pontos desse conjunto. Agora, observe uma coisa. Quem é f de x para todo x nesse conjunto? Quem é? Quem é f de x? É x ao quadrado menos 2x mais 3. Para todo x nesse conjunto. Que é esse intervalo fechado. E nesse intervalo, perceba você, que nesse intervalo, essa função polinomial é contínua, porque ela é contínua em toda a reta. Em particular, ela é contínua nesse intervalo que é fechado. E a f e ela, essa função polinomial e a f coincidem nesse intervalo que é fechado. A função polinomial é contínua nesse intervalo e a f não é. Então, não é verdade que se duas funções coincidem no intervalo fechado ou num conjunto qualquer, e uma delas sendo contínua nesse conjunto, a outra também será. Não é verdade. O que é verdade é, se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é. Por causa da propriedade do limite. Limite forte tem muito a ver com vizinhanças abertas e estritas no ponto de intervalos abertos. Então, guarde o resultado. Se duas funções são contínuas se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é contínua nesse intervalo. Tá certo? Tá bom? Só que tem um resultado que diz... Só que você tem que observar uma coisa. Não precisa nem de resultado. A f não é contínua nesse intervalo fechado. Mas se eu pegar essa função aqui, que é a f restrita a esse intervalo, a f restrita a esse intervalo, a f só com esse domínio, ela é contínua. Sabe por quê? Porque ela é contínua no interior, a f restrita a esse intervalo, tá certo? Se você pegar o interior desse intervalo, a f é uma função polinomial, então a f no interior desse intervalo, que é o intervalo aberto, coincide com a função polinomial e ela é contínua. E a continuidade da f, e a continuidade desta restrição em menos 1 é a sua continuidade à direita em menos 1, que é contínua. Por quê? Porque a f é contínua em menos 1 pela direita. Cadê o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita? Quem é? Ó, limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita é o 6. Mas quem é o 6? É o f de menos 1. Então, essa função f, ela é contínua em menos 1 pela direita. Portanto, a sua restrição a esse intervalo é contínua em menos 1. E a f, sendo contínua em 1, ela é contínua em 1 pela esquerda. Portanto, a sua restrição também é contínua em 1. Então, a restrição da f a esse intervalo que é fechado é uma função contínua. Mas a função f não é contínua nesse intervalo. Veja bem, uma coisa é a f restrita a esse conjunto. Quem é o domínio da f restrita a esse conjunto? É esse conjunto. Então, essa função aqui é contínua. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Mas a f não é contínua nesse conjunto. Né? O que ocorre é o seguinte, ó. O que está ocorrendo é algo assim, ó. Eu não vou esboçar os gráficos,
Mas o que está ocorrendo é algo como se eu tivesse aqui um A